Bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje vamos explorar um conjunto de fontes fascinantes que nos foram partilhadas, focadas numa interpretação bastante particular, diria mesmo, da transição entre sacerdócios bíblicos. Exato. E o ponto central, o silêncio de Zacarias, o pai de João Batista. Temos aqui connosco certos áudio, textos, que apresentam uma perspectiva chamada teologia de impacto. Precisamente. E o argumento central que essas fontes apresentam é, de facto, muito singular. Elas sugerem que o mutismo de Zacarias, aquele que é narrado no Evangelho de Lucas, não foi meramente uma punição. Pela incredulidade dele, certo? Exato. Pela incredulidade perante o anúncio do nascimento de João. Pelo contrário, defendem que foi um evento teológico de primeira ordem, uma ruptura mesmo deliberada que assinala o fim de uma era sacerdotal e, claro, o início de outra. Ok, então vamos lá tentar desempacotar isto. A nossa missão aqui é perceber como é que estas fontes constroem esta narrativa que é bastante alternativa, focando nesta passagem do que elas chamam o sacerdócio da letra para um sacerdócio da revelação. Isso. Mas, se calhar, antes de irmos diretos a Zacarias, talvez fosse útil contextualizar um bocadinho melhor a abordagem geral destas fontes, porque elas parecem mesmo ir contra muitas interpretações estabelecidas, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. A teologia de impacto, pelo menos tal como é apresentada neste material que recebemos, adota uma postura muito distinta das correntes teológicas mais, digamos, comuns. Um dos pontos mais vincados é mesmo a rejeição do que considera leituras puramente simbólicas ou alegóricas, especialmente no que toca ao livro do Apocalipse. As visões que lá são descritas, pensemos nos cavaleiros, nos selos, não é? Nas trompetas, são interpretadas como descrições de realidades concretas, Atuantes, mesmo. com impacto direto tanto no plano espiritual como no desenrolar da história humana. Não são vistas como meras metáforas, percebes? Portanto, uma leitura muito mais literalista. Ou pelo menos focada no impacto real, histórico dessas visões apocalípticas. Menos símbolo, mais ação concreta, seria isso. Precisamente. E essa abordagem, repara, estende-se a outros aspectos. As fontes questionam abertamente muitas traduções e interpretações bíblicas que se foram consolidando ao longo dos séculos. Há uma sugestão recorrente de que erros fundamentais... Erros de tradução, talvez, ou de interpretação. Exato. Seja por dificuldades de tradução do grego ou hebraico, seja por enviesamentos teológicos que surgiram depois, esses erros acabaram por obscurecer o sentido original e a força dos textos. Daí a insistência deles em revisitar termos específicos, como vemos nas discussões sobre o grego ou nos áudios, por exemplo, acerca do Apocalipse de Jesus ou da morte de Maria. É interessante essa desconfiança quase em relação à tradição interpretativa. E mencionou também que o Apocalipse assume um papel diferente nesta visão. Não é apenas um livro sobre o fim dos tempos? Sim, e este é um ponto, olha, crucial para entender toda a estrutura deles. O que é fascinante aqui é a proposta de que o Apocalipse não deve ser visto apenas cronologicamente, tipo como o último livro da Bíblia, ou um texto só sobre eventos futuros distantes. Não. Não. Em vez disso, é apresentado quase como uma lei fundamental. Uma matriz, percebe? Uma estrutura divina que rege os acontecimentos narrados nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento. Conforme um dos áudios sobre a hermenêutica do Apocalipse argumenta, ele não seria o último livro em termos de influência teológica. Mas sim, a origem, a fonte primordial, o princípio irradiador, é a expressão que usam, da revelação para a nova era. Bem, isso inverte completamente a perspectiva habitual, onde os evangelhos vêm primeiro e o Apocalipse, pronto, vem depois. E como é que esta abordagem, então, particular, lida com o chamado período interbíblico? Quer dizer, a visão tradicional fala daqueles 400 anos, mais ou menos, de silêncio profético entre Malaquias, no Antigo Testamento, e os eventos do Novo Testamento. Pois, aí reside uma das ideias mais centrais e, eu diria, mais disruptivas que são apresentadas nestas fontes. A teologia de impacto argumenta que o verdadeiro interbíblico, o silêncio que é realmente significativo em termos de viragem teológica e revelacional, não são esses 4 séculos entre o Antigo e o Novo Testamento. Não. Então, qual seria esse período de silêncio crucial,
segundo esta leitura. Seria precisamente o período em que Zacarias, o sacerdote, esteve mudo, depois do encontro com o anjo Gabriel no templo. O documento As 70 Semanas é bastante explícito nisto. Esse silêncio de Zacarias, que dura mais ou menos 9 meses, o tempo da gestação de João Batista, é que é interpretado como o verdadeiro intervalo carregado de significado apocalíptico, a verdadeira pausa entre duas eras. Mas como é que um silêncio de 9 meses de uma pessoa pode ter mais peso teológico do que 4 séculos de aparente ausência de profetas para um povo inteiro? Isso parece um bocado contraintuitivo. Bem, a chave está na natureza desse silêncio, segundo esta interpretação. Não é visto como uma mera ausência de comunicação divina ou profecia, como se costume entender o período dos 400 anos. Pelo contrário, o silêncio de Zacarias é descrito como um evento apocalíptico ativo, um tempo divinamente orquestrado de gestação da palavra. Gestação da palavra. Sim. O sacerdócio antigo, que estas fontes associam à letra, à lei escrita e à sua interpretação ritualística, é simbolicamente, e para eles, efetivamente silenciado na pessoa de Zacarias. E isso acontece para que a nova palavra, a revelação direta, associada ao novo sacerdócio, possa ser preparada e introduzida no tempo histórico. É um silêncio, digamos, programado, com propósito bem definido. Ok. Aqui é onde a coisa fica mesmo intrigante. Como é que esse mutismo específico de Zacarias, que era um sacerdote levita, representa uma ruptura tão profunda, o fim de toda uma era sacerdotal? Segundo esta linha de pensamento, que está detalhada no documento As 70 Semanas, o silêncio que foi imposto a Zacarias marca o fim categórico do sacerdócio levítico. Ou seja, o sacerdócio hereditário baseado na lei de Moisés, aquilo a que as fontes chamam o sacerdócio da letra. É o ponto final simbólico, mas eles argumentam que também é prático, dessa antiga ordem sacerdotal. Repara, o representante dessa ordem, no exercício das suas funções no lugar mais sagrado, que é o templo, é fisicamente silenciado por uma intervenção divina. Este é interpretado por eles como um sinal inequívoco de que o sistema que ele representa também se cala, perde a sua voz, a sua autoridade, para dar lugar ao novo. Portanto, vai muito para além de um castigo pessoal pela dúvida de Zacarias. É visto como um evento com implicações cósmicas quase, marcando uma transição fundamental na relação de Deus com a humanidade. Exatamente. As fontes descrevem este momento como a ponte crucial entre a letra, a lei antiga, a tradição interpretativa humana, e a revelação, a palavra direta, a nova ordem. O verbo humano, ou seja, a voz do sacerdócio antigo, cala-se para que o verbo divino, a palavra encarnada, que está prestes a chegar com Jesus, e a revelação que a precede com João Batista, se preparem para entrar na história. E é interessante notar que as fontes traçam um paralelo explícito. Com o Apocalipse, imagino. Sim, com o silêncio de meia hora no céu, mencionado no livro do Apocalipse, em Apocalipse 8, versículo 1, antes da abertura do 7º selo. Ambos os silêncios, o de Zacarias na terra e o do céu no Apocalipse, são vistos como pausas carregadas de significado, momentos de suspense divino antes de uma manifestação decisiva. E esta ideia do fim do sacerdócio levítico está ligada também à validade da própria lei mosaica. As fontes sugerem que a lei perde a sua força nesse momento. Sim, essa ligação é feita de forma muito direta. O diagrama esquemático que nos foi fornecido e o áudio intitulado Ressurreição e Outras Questões indicam claramente que a lei mosaica, estando intrinsecamente ligada a este sacerdócio levítico, que agora se cala, através de Zacarias, torna-se efetivamente extinta, ou como uma das fontes diz, adoecida a partir deste momento. Adoecida. Sim, deixa de ser a lei vigente para a nova era que se inicia com a anunciação a Zacarias e a Maria. A sua autoridade, segundo eles, cessa ali. É uma afirmação bastante forte dizer que a lei mosaica se torna extinta naquele ponto. Então temos um sistema inteiro sacerdócio e a lei associada que entra em silêncio, simbolizado pelo mutismo de um sacerdote. E o que é que emerge então deste silêncio programado? Qual é esse novo sacerdócio que nasce?
emerge aquilo que as fontes consistentemente designam como o sacerdócio da revelação. Este novo sacerdócio não se baseia na linhagem levítica nem na interpretação da lei escrita, mas sim na revelação direta de Deus, e associam este novo sacerdócio à figura de Melquisedeque. Melquisedeque, o rei e sacerdote de Salé, do Gênesis. Esse mesmo, o misterioso rei e sacerdote mencionado no Gênesis e também na Epístola aos Hebreus, que não tinha genealogia sacerdotal conhecida. E a figura-chave que inaugura este sacerdócio no plano histórico é... João Batista. Mas ele não é tradicionalmente visto apenas como o profeta precursor, o que preparou o caminho. Nesta perspectiva, o papel dele é muito mais central e sacerdotal. Ele é apresentado não apenas como o precursor, mas especificamente como o sacerdote anunciador. É ele o primeiro a exercer este novo tipo de sacerdócio, o da revelação, no tempo histórico. Ele opera, repara, fora do sistema levítico tradicional. Então João Batista, como o primeiro sacerdote desta nova ordem de Melquisedeque, e o fim do silêncio de Zacarias marca o quê exatamente nesse esquema? O nascimento de João Batista e a recuperação da fala por Zacarias, que acontece naquele momento em que ele confirma o nome do filho, não é? Escrevendo o seu nome é João. Em Lucas 1, assinalam o fim deste interbíblico redefinido, o fim dos 9 meses de silêncio gestacional. E o início de... E marcam simultaneamente o início do que as fontes chamam de tempo apocalíptico. É o ponto de partida para a manifestação pública da nova era e da nova revelação. A voz profética e sacerdotal retorna, mas agora numa nova chave, digamos assim. E isto leva-nos de volta à ideia de uma lei apocalíptica que mencionou lá no início. Se a lei mosaica cessou, qual é a lei que rege esta nova era e este novo sacerdócio? Seria essa tal lei apocalíptica? Precisamente. A argumentação que é desenvolvida, por exemplo, nos áudios Ressurreição e outras questões, e Daniel A, e que também é sugerida no diagrama, é que Jesus não veio propriamente cumprir a lei mosaica. Porquê? Porque já não estava em vigor. Exato, porque nesta perspectiva radical ela já estava sem efeito prático desde o silêncio de Zacarias. Em vez disso, argumenta-se que Jesus veio cumprir e consumar esta lei apocalíptica. Mas o que seria concretamente essa lei apocalíptica? Onde é que ela está definida? É apresentada como a palavra direta de Javé para os últimos tempos, uma revelação que é considerada superior à mosaica. E a sua expressão primordial, segundo estas fontes, encontra-se onde? No livro do Apocalipse, daí o nome Lei Apocalíptica. Lembre-se, o Apocalipse é visto aqui como a fonte irradiadora da revelação neotestamentária. Faz sentido dentro dessa lógica. Os ministérios de João Batista, o tal sacerdote anunciador, e de Jesus, que é chamado sacerdote consumador, operam ambos sob a égide desta nova lei, não da antiga. Até mesmo o milagre de Jesus transformar água em vinho nas bodas de Caná é interpretado no documento As 70 Semanas como um ato simbólico de ratificação e consumação desta lei apocalíptica, mostrando a superioridade do novo sobre o velho. É uma reinterpretação de facto muito profunda da relação entre as leis, os sacerdócios e os ministérios de João e Jesus. As fontes também estabelecem outras ligações que, à primeira vista, podem parecer bastante inesperadas. Por exemplo, mencionam uma conexão entre Zacarias e os magos do Oriente. Como é que essa ligação funciona nesta teologia? Sim, essa é outra conexão surpreendente que é proposta no documento As 70 Semanas e também num dos áudios sobre as relações de João Batista. A ideia é que Zacarias, mesmo durante o seu período de silêncio ou talvez logo após, atua como uma espécie de... Ponte. Sim, ele seria o elo que conecta os magos que vêm do Oriente a Herodes e, em última instância, a Jesus. Os magos, aliás, são interpretados de forma muito específica aqui, não apenas como sábios astrólogos, mas como reis sacerdotes do Oriente. Sugere-se que poderiam ser gentios ricos, talvez ligados a tradições espirituais que remontam ao exílio babilônico, representando um tipo de sacerdócio não levítico. Reis, sacerdotes do Oriente. E isso é uma leitura muito particular dos magos, de facto. E a estrela que os guia? Há alguma interpretação específica para ela também, nessa linha? E é igualmente surpreendente. A estrela que guia os magos é identificada de forma bastante direta numa das fontes como sendo
O próprio João Batista. O próprio João Batista. Sim. Ele seria a luz ou o sinal celestial que anuncia a chegada do Messias e guia estes sacerdotes estrangeiros até ele. E Zacarias, ao comunicar-se com eles, seja diretamente, o que o texto bíblico não narra, ou talvez através da própria revelação que ele recebeu e partilhou depois de recuperar a fala, estaria a conectar o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que ele próprio, Zacarias, teria adotado simbolicamente na Anunciação, segundo esta visão, ao aceitar a revelação direta, com este sacerdócio estrangeiro representado pelos magos. Ele faz a ponte entre estas diferentes manifestações do sacerdócio da revelação que transcendem a antiga ordem levítica. É uma teia de ligações bastante complexa e, mais uma vez, muito diferente das interpretações habituais. E a relação de tudo isto com o livro do Apocalipse? Já mencionou que é visto como a origem, o princípio irradiador. Pode detalhar um pouco mais essa centralidade? É absolutamente fundamental nesta teologia de impacto. Como eu disse, o Apocalipse não é o fim, mas o começo em termos de revelação fundadora para a nova era. Não é apenas um livro sobre o futuro escatológico distante, mas é a matriz que informa e dá sentido aos evangelhos e aos ministérios de João e Jesus. Tudo deve ser lido à luz do Apocalipse, com esta perspectiva, percebe? E isso inclui ligar João Batista diretamente à autoria do Apocalipse. Essa é uma afirmação mesmo ousada. Que tipo de argumento é que as fontes apresentam para sustentar algo tão diferente da tradição que normalmente atribui o livro ao apóstolo João, o evangelista? Sim, a ligação é muito direta e explícita em várias fontes áudio que ouvimos. Batismo de João, João Batista em Patmos, Visão, afirmam perentoriamente que João Batista é o autor humano do livro do Apocalipse, que o terá recebido numa visão em Patmos. A argumentação parece basear-se em interpretações de passagens internas do próprio Apocalipse e em conexões feitas com outras escrituras, embora, os detalhes exatos dessa argumentação não estejam totalmente explícitos nos excertos que temos. Além disso, como referi antes, eles identificam João Batista com a figura semelhante a um filho do homem vista pelo profeta Daniel, lá em Daniel 7:10. Argumentam que Daniel teve uma visão profética de João Batista no seu estado glorificado, apocalíptico, e, claro, reforçam a ligação através do paralelo entre o silêncio de Zacarias na terra e o silêncio cósmico no céu descrito no Apocalipse. Portanto, João Batista não seria apenas o sacerdote anunciador, mas também o profeta que recebe e transmite a revelação fundamental desta nova era apocalíptica. É uma elevação tremenda do seu papel. Recapitulando tudo isto, qual é o quadro geral que emerge desta perspectiva da teologia de impacto? O que é que significa tudo isto, em síntese? Significa, essencialmente, uma reinterpretação radical e profundamente interligada de toda a narrativa bíblica, especialmente da transição entre o Antigo e o Novo Testamento e da própria natureza da revelação divina. O evento do silêncio de Zacarias, que, tradicionalmente é visto como um detalhe narrativo ou uma punição pessoal, é elevado à condição de epicentro dessa transição. Torna-se o ponto de viragem crucial, o momento exato em que o sacerdócio da letra cede lugar ao sacerdócio da revelação. E, como disse, o papel de João Batista é ampliado de forma exponencial. Exponencialmente, ele deixa de ser apenas a voz que clama no deserto, o precursor que aponta para Jesus. Nesta visão, ele é o iniciador ativo do novo sacerdócio de Melquisedeque, no plano histórico, e, de forma ainda mais radical, o recipiente e autor humano da revelação primordial para esta nova ordem, o Apocalipse. Certo. Toda esta nova ordem opera sobre uma lei apocalíptica, que é considerada superior e, na prática, substitui a lei mosaica. E tudo culmina no ministério de Jesus, que é visto como o sacerdote consumador, aquele que leva esta nova ordem sacerdotal e revelacional à sua plenitude. E uma característica transversal parece ser a tendência para ver eventos e figuras de forma muito concreta, quase literal, onde outros poderiam haver mais simbolismo. Sim, essa é uma marca distintiva muito clara desta abordagem, como mencionámos no início, onde a interpretação mais tradicional pode ver alegoria, símbolo ou linguagem figurada, por exemplo, nas visões do Apocalipse ou mesmo na natureza do silêncio de Zacarias. A teologia de impacto insiste no concreto, na realidade histórica e espiritual manifesta e atuante. A ressurreição de João Batista, que também é mencionada numa das fontes áudio como um evento real. A ressurreição dele? Sim,
O silêncio físico de Zacarias, as entidades descritas no Apocalipse, tudo é tratado como evento a ser real, com consequências diretas e palpáveis na história e no mundo espiritual. Sem dúvida, uma análise que coloca o silêncio temporário de um sacerdote no coração de uma transformação teológica e histórica imensa, redefinindo a própria arquitetura da revelação divina, pelo menos conforme apresentada nestas fontes específicas. Uma perspectiva que desafia muitas das assunções mais comuns sobre estes textos e eventos. De facto, e independentemente da validade teológica ou da aceitação que estas interpretações possam ter ou não, o exercício de as analisar força-nos a olhar para a narrativa bíblica sobre um ângulo diferente, não é? A questionar pressupostos e deixa-nos talvez com uma reflexão mais ampla. Se momentos de aparente silêncio, de vazio ou de inatividade podem ser interpretados como o são nestas fontes, como períodos de gestação tão profundos, como pontos de viragem cruciais onde algo novo está a ser preparado, secretamente, que outros silêncios, talvez na história mais vasta, na cultura ou até mesmo na esfera pessoal de cada um, poderão estar, neste preciso momento, a incubar mudanças significativas. Mudanças que estão apenas aguardando o tempo certo para se manifestarem e revelarem o seu propósito. É uma questão que, pronto, fica em aberto, dá que pensar.